Olá, meus amores, eu sou a professora Thaís Seida, essa é a aula de Biologia para o 9º ano. Na aula de hoje nós iremos finalizar efetivamente o módulo 9, estudando sobre o início do desenvolvimento embrionário. Preciso partir do pressuposto que houve fecundação, ou seja, a formação da primeira célula aconteceu no momento em que o espermatozoide conseguiu penetrar no óvulo. E nós temos a formação do zigoto. Então, já no primeiro momento de encontro dos dois núcleos de células haploides, espermatozoide e óvulo, eu tenho a formação de um DNA único e exclusivo, a formação da primeira célula. Essa célula vai sofrer consecutivas divisões celulares por mitose até que forme todas as células do corpo, no processo de gestação. No primeiro dia, eu tenho já uma divisão celular formando duas células, tá? É o que nós chamamos de segmentação do zigoto. A membrana ao redor é chamada de zona pelúcea e essas células são chamadas de blastômero. Aqui eu tenho uma representação de como seria o primeiro dia. No segundo dia, 48 horas após a fecundação, eu já tenho 4 células nesse processo de divisão celular, tá? E eu identifico com facilidade nessa célula o citoplasma e o núcleo. Aí vem terceiro dia. No terceiro dia, essa célula ela é chamada carinhosamente de mórula, de amora, porque tem as suas células agrupadas como se fossem gominhos, tá? Aqui é uma representação de mórula. Tudo na cavidade interna. A gente ainda vê a zona pelúcea do lado de fora. Essas células se encontram todas na parte interna, tá bom? É possível identificar nessa mórula células tronco totipotentes. É importante compreender o que seriam as células tronco totipotentes. São células que podem ser transformadas em todas as células do corpo. Toda e qualquer célula, tá? Então, ela vira uma célula de cabelo, ela vira uma célula muscular, uma célula nervosa, uma célula epitelial, ela vira toda e qualquer célula. Isso, quarto dia. No quinto dia, eu já consigo identificar uma massa celular externa, uma massa celular interna e uma cavidade. Ela está representada aqui, ó. Você pode ver como cada bolinha dessas representaria uma célula. Ela já não é mais totipotente, é uma célula pluripotente. Aqui abrindo, está só desenhado na cavidade interna as células e tem uma cavidade desocupada, tá? Bem, as células pluripotentes se diferem das células totipotentes, porque elas não podem ser transformadas em qualquer célula. Já é um grupo reduzido de células que podem ser convertidas a partir das células pluripotentes. Pluri, várias. Tot, total, todas, tá? A partir da célula tronco pluripotente, eu posso converter em laboratório. Já existem técnicas que transformam células tronco em células tronco pluripotentes. São chamadas, então, aquelas produzidas por técnicas em laboratório de célula tronco de pluripotência induzida. Ou seja, se eu sei o que é pluripotência, se eu sei que vem desse termo pluripotente, que me diz que ela tem várias potencialidades, pode se transformar em várias células. Aquela que tem pluripotência induzida quer dizer que ela vai se transformar em várias células, mas não através de um processo natural.
ela foi induzida a isso. Aí você pergunta, qual célula pode ser convertida em uma célula-tronco de pluripotência induzida? Algumas células-tronco multipotentes. Multipotentes, olha, a multipotente, ela é diferente da pluripotente. Eu sei que quando a gente fala em biologia de multicelulares, quer dizer a mesma coisa de pluricelulares. Mas nesse momento, as multipotentes são diferentes das pluripotentes, tá? Se pega a nomenclatura, multipotentes pode ser convertida em várias células. Eu tenho um leque. Vamos dizer que fossem em dias do ano. Um ano, 365 dias. Destas células, a única que poderia ser convertida em qualquer um desses 360 é a totipotente. Aí eu falei assim, não, um ano dos 365 eu consigo 300. Eu já diminuí esse leque pluripotente. No ano 365 eu consigo 150, multipotente. As células-troncos multipotentes podem ser obtidas através do cordão umbilical. Elas são consideradas células-tronco adultas, tá? No momento do parto, existe a possibilidade de a mulher retirar o sangue do cordão umbilical e, em laboratórios específicos para isso, congelar essas células. Essas células congeladas, células-tronco multipotentes, podem ser utilizadas caso essa criança desenvolva alguma doença, que pode ser uma doença degenerativa, pode ser uma doença muscular, mas que precise dessa reposição celular com células sadias. Aí eu pego essa célula-tronco multipotente do cordão umbilical, que foi congelada, e convenço essa célula em laboratório, vamos dizer assim, a trabalhar como a célula que eu quero. A criança se converteu num adulto e quando adulto apresentou uma doença que faltou neurônios, certo? Células do sistema nervoso central. Tem o cordão umbilical congelado, eu posso ir lá, pegar a célula desse cordão umbilical congelado, descongelar ela, converter, aproveitar essa multipotência dela e convertê-la em uma célula nervosa e colocar na cabeça da pessoa que estava doente, ok? E essa célula nova vai substituir aquelas com defeito que estavam mortas. É possível encontrar essa célula multipotente na medula óssea, tá? Elas são células que podem se converter em um número ainda bem extenso de células do nosso corpo. Não tanto quanto as pluripotentes, menos ainda quanto as totipotentes. As terapias gênicas, elas levam em conta a utilização de todas essas células. Tanto pegar uma multipotente e convertê-la numa pluripotente induzida, posso pegar um óvulo e um espermatozoide, fecundar, fazer uma fecundação in vitro, para que eu tenha tanto as células totipotentes para essa reprodução no 4º dia. Posso parar no 5º dia, se me bastar que ela seja pluripotente. Terapias gênicas, elas envolvem todo um conselho de ética, tá? Pois existem defensores que trazem a ideia de que a partir do momento que eu tenho um óvulo e um espermatozoide, a partir do momento que eles se unem e eu tenho um zigoto, por ser um DNA único, eu já tenho a formação do ser vivo. Então, esses defensores acreditam que a prática de fecundação in vitro para estudo de células-tronco possa ser uma atividade abortiva, tá bom? Não vamos entrar nessa parte ética, não vamos debater nesse momento
se é aborto ou não. Nesse momento, nós precisamos conseguir diferenciar as etapas do desenvolvimento embrionário, que acontece até o 5º dia, e precisamos identificar a diferenciação das células embrionárias, as totipotentes, as pluripotentes e as multipotentes, além de ter a consciência de que existem células-tronco de pluripotência induzida. Então, naturalmente falando, ou seja, sem intervenção, eu posso encontrar no 4º dia as células totipotentes, posso encontrar no 5º dia as células pluripotentes, ou posso, depois do parto, retirar do cordão umbilical, ou mesmo retirar de medulas ósseas da pessoa células-tronco multipotentes. Posso também, através de técnicas, converter células multipotentes em células-tronco de pluripotência induzida, tendo então um leque maior de possibilidades de células a serem induzidas para se converter na célula que eu preciso, ok? Dentro da terapia gênica, a gente precisa ter em conta que todo transplante, seja ele de um órgão, seja ele de células, pode gerar um efeito colateral de reação do nosso corpo. Por isso, aquelas pessoas que fazem terapia gênica, ou elas priorizam utilizar as próprias células-tronco para evitar os efeitos de rejeição, ou precisa-se ter um estudo de compatibilidade, tá? E aí, isso pode gerar, digamos, ele vai te dar uma grande compatibilidade, mas ainda existe a chance de rejeição e a pessoa passa a tomar medicamentos que evitem essa rejeição, como se eles camuflassem no nosso corpo aquelas células que não são naturalmente nossas. Isso vale para todos os transplantados também. Eles normalmente passam, ou se não, o resto da vida ou boa parte dela após transplante, tomando medicamentos para evitar a rejeição, tá? Ficamos claro e entendido. Para que a gente só feche a questão das imagens, eu tenho aqui o 1º dia, tá? Com 2 células, segmentação do zigoto, identificação da zona pelúcea. Tenho o 2º dia com 4 células formadas, ok? Ainda com zona pelúcea. Eu tenho o 4º dia com a formação de mórula, que lembra a mora, porque eu tenho um agrupamento de células totipotentes na cavidade interna, e tenho no 5º dia já uma camada celular externa e uma camada celular interna, onde essa camada celular é formada por células pluripotentes. E tenho a presença das células multipotentes na medula óssea e no cordão umbilical. Amores, agora nós finalizamos o módulo 9, já está liberado para resolução. Qualquer dúvida, manda uma mensagem e a gente se vê na próxima aula. Beijo!